Hoje pela manhã, irmãos, nós já começamos falando daquilo que vamos continuar falando hoje à noite. Se vocês observarem nos últimos 3 domingos que nós estamos a ministrar, nós estamos continuando no domingo à noite a mensagem de domingo pela manhã. Quando não é continuando, à noite nós estamos dando a ênfase naquilo que iniciamos pela manhã, certo? Então hoje nós falamos sobre comportamento. Como o crente que deseja ter vitória na vida deve se comportar. Como o crente que espera ser mais que vencedor deve se comportar. Qual deve ser o seu posicionamento em Cristo, em Deus, para que você alcance na sua vida as promessas do Senhor. Falamos nessa manhã de que nós temos promessa. A Bíblia tem dispensado sobre nossa vida uma infinidade de promessas. Até desafiei os irmãos na leitura do ano passado, a respeito da leitura da Bíblia anual. Eu disse: quando forem ler a Bíblia, leiam procurando destacar, escreva numa agenda, escreva no papel, sempre que você encontrar uma promessa de Deus para com a sua vida, para com a igreja de Deus. Hoje pela manhã, alguns irmãos se manifestaram e disseram que fizeram esse exercício. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que, irmãos, que nós fazemos esse apelo? Porque, irmão, nós temos sobre nossa responsabilidade, sobre nossa vida, a responsabilidade de viver, a responsabilidade, irmão, de ser e de experimentar aquilo que a Bíblia fala que nós somos, que nós temos e que nós viveremos. Falei também de manhã sobre o diabo. Há muita gente que tem escolhido ouvir o diabo do que ouvir Deus. Deus diz algo sobre você e você não importa para o que Deus diz. O diabo fala algo sobre você e você acata o que o diabo fala sobre a sua vida. E aí você acaba vivendo uma vida de derrota, uma vida de tristeza, uma vida depressiva, uma vida fora dos propósitos de Deus, uma vida fora das promessas de Deus. Então o grande desafio, irmão, dessa noite para a nossa vida como um todo é: viva as promessas de Deus para a sua vida. Experimente o que Deus tem para você. E Ele tem coisa boa. Ele tem coisa boa. De manhã eu usei Gênesis. Hoje à noite eu quero usar Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos, capítulo 8, versículo 37, NVI. O texto sagrado vai nos dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas são essas? Está lá no texto. Só você voltar um pouquinho, você vai identificar quais são as coisas. Romanos 8, versículos 35, vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Aí começa a lista. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Que coisas? Aí segue a lista no 35. Tribulação. Tem alguém atribulado nessa noite? Tem alguém na sua casa atribulado? Tem alguém na sua família atribulado? Se você estiver lá dentro do seu lar, você é responsável para dizer a essa pessoa:
Pastor Ney, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e eu, por meio de Cristo, tenho a legalidade em Deus de expulsar, de ministrar, de operar sobre a vida sua, sobre a sua vida, que você também, por meio de Cristo Jesus, poderá ser mais que vencedor sobre qualquer tribulação que tenha sobre o seu coração e sobre a sua vida. Precisamos parar de dizer, irmãos, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Parar de aceitar derrota na vida. Parar de aceitar coisa ruim na vida. Jogar para bem longe os laços de Satanás sobre a nossa vida. Tribulação, angústia, fome, nudez, espada. Paulo está dizendo aos crentes de Roma: em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Eu lancei um desafio hoje de manhã aqui na igreja, não sei quem fez. Vou lançar de noite, talvez alguém faça durante a semana. Eu disse hoje pela manhã, aqui, procure alguém que é seu amigo essa semana. Alguém crente, próximo seu. E conta um bocado de problema para ele. Depois tu escuta o que ele vai falar sobre os seus problemas. Aí você vai saber se essa pessoa já alcançou o nível de ser mais que vencedor ou não. É simples. Experimento social. Não faça no meio da rua, não. Faça na sua casa. Eu desafiei de manhã, desafio agora. Faça com a sua esposa. Faça com seus filhos. Fala com pessoas íntimas suas. Pessoas que você sabe que é crente. Conte a história para ela. Espere ser ministrado por ela. Se você for ministrado, aleluia, glória a Deus. Se você não for ministrado, ministre sobre a vida dessa pessoa. E diga, era um experimento social. Nós não podemos nos render ao diabo. Nós não podemos nos render ao inferno. Nós não podemos nos render a uma vida de derrota. Nós não podemos nos render ao que é ruim, ao que é do diabo, ao que é do inferno. Porque nós somos do céu, nós somos de Deus. E em Cristo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não é por nossa causa. Eu falei de manhã sobre a experiência de fé que devemos ter. Jesus sempre que curava, ele falava o quê? Eu sou o poderoso e vim aqui para resolver os problemas. Alguém encontrou Jesus falando assim? O que é que ele dizia? A tua fé te curou. Ei, você tem que fazer alguma coisa. Reaja, meu irmão. Reaja, minha irmã. Não aceite essa derrota na sua vida. Se posicione. Toda vez que Jesus curou alguém, ele diz, a tua fé te curou. Coloque a sua fé em ação. Não se entregue, não se esmoreça. Não permita que toda essa lista e uma série de outras coisas que assolam a nossa vida consiga nos tirar do propósito de Deus. Não, de forma alguma, porque nós somos mais que vencedores por Jesus. Você tem garantia? Qual é a sua garantia? A garantia do crente é essa: Deus está com você. Deus está comigo. E se Ele estiver comigo, e se Ele está comigo, eu sou mais que vencedor. Por meio dEle, não é por minha causa, mas é pela causa dEle. O Senhor, irmãos, quer nos encontrar afiados. O Senhor quer nos encontrar preparados. O Senhor quer nos encontrar pronto, fazendo a sua obra, cumprindo o teu propósito, o teu ide. Não negligencie isso na sua vida.
Porque em tudo ou em todas as áreas de nossa vida, você pode em Cristo ser mais que vencedor. Por que não temos vencido? Porque nós estamos lutando sozinhos. Estamos lutando do nosso jeito. Nem Jesus tem espaço na sua vida, porque você acha que você já sabe até mais do que Jesus. Você está andando segundo o seu próprio propósito, segundo o seu próprio caminho, segundo a sua própria vontade. Eu quero dizer para você e digo nessa noite, que se você é alguém que se enquadra nessa palavra última que eu disse, você vai ser um derrotado. Você vai perder a batalha. Não lute sem Cristo. Convide Ele para estar com você em todo o tempo, lutando em prol de suas causas. Deus é quem nos sustenta, não tenha dúvida disso. É Ele quem nos sustenta. É Ele que tem sustentado essa igreja. É Ele que tem sustentado esse povo. É Ele que tem sustentado os crentes. É Ele que tem sustentado o ministério da Igreja Batista Ebenezer, o ministério do pastor Ney, os ministérios da igreja. Que coisa maravilhosa foi nossa reunião hoje à tarde, lá com a diaconia, com os irmãos reunidos, testemunhos, palavra, churrasco. Foi uma bênção. Que maravilha ontem estar aqui com os servos do GF, orando, apresentando a vida dessas crianças diante do Senhor. Que coisa maravilhosa foi levar essas crianças na casa dos seus pais e ali poder ter o primeiro contato pastoral com aquelas famílias que têm confiado os seus filhos a nós, para nós podermos ministrar na vida dos seus filhos. É Deus quem nos sustenta, irmãos, é Deus que nos dá direção, é Deus que nos mostra por onde temos que andar, aonde temos que trilhar. É por Ele, irmãos, e por meio dEle que nós vivemos. É por meio dEle, é por Ele que sentimos. Quando ontem à tarde, aquele grupo que estava comigo lá no rancho, caçando saída, discutindo sobre como melhor atendermos os irmãos que vão estar em nosso retiro, sentados ali debaixo daquelas árvores, e nós por um momento poder escutar o som dos passarinhos e dizer assim: obrigado, Senhor, porque nós temos esse lugar. Porque em outra ocasião, se nós tivéssemos perdido como perdemos essa situação da chácara, nós não teríamos para onde ir, mas nós temos. E nós estamos ali podendo contemplar tudo aquilo limpo, porque tivemos um mutirão outro dia e resolvemos tudo aquilo. Irmãos, é Deus que nos sustenta. Estamos no propósito de Deus, estamos andando com Deus, estamos fazendo aquilo que Deus orienta que façamos. Não é apenas Ele que nos sustenta, mas é por Ele, por meio dEle, que nós vivemos. Estamos nessa noite falando sobre vitória, estamos falando sobre vencer. Não sei como está a sua vida, não sei como estão os seus negócios, não sei como está a sua família, não sei como está no seu emprego, eu não sei como está a sua mente, eu não sei como está o seu coração, mas hoje o Senhor nos incomoda a trazer essa palavra e dizer: ei, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor, porque Ele te amou. Ele amou tanto que se entregou na cruz do Calvário em seu lugar, meu irmão. A morte, o sofrimento que você deveria ter, Ele já teve por você. E Ele agora se dispõe diante de você, requerendo de ti a disposição de viver a vida dele, porque a morte sua Ele já experimentou. Todo o peso do meu pecado, do seu pecado, foi dispensado nos ombros dele, e Ele levou isso na cruz. E ali foram depositados, e Ele então ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos, e agora está pronto, sentado ao lado do Pai, olhando para mim e para você, analisando se eu e você estamos fazendo valer a pena o sacrifício dele na cruz. Eu pergunto: valeu a pena Jesus morrer por você? Valeu a pena o sacrifício de Jesus? Que tipo de sacrifício você tem feito em sua vida, a ponto de poder agradá-lo,
no seu modo de viver, no seu modo de operar aqui nessa terra, nesse mundo. Para que sejamos, ou para sermos, irmãos, vencedores, teremos que seguir alguns valores essenciais. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer ver sua vida mudar, sua realidade transformar, mas a grande dificuldade é que as pessoas querem que coisas diferentes aconteçam em sua vida, mas elas continuam agindo da mesma maneira, da mesma forma. Digo, não vai haver mudança se você continuar andando e agindo da mesma forma. Você luta como você treina. Se você não tem treino, se você não tem prática, quando colocar na sua mão alguma coisa para você fazer, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não treinou, porque você não exercitou, porque você não tem habilidade, porque você não consegue manusear aquilo que Deus coloca em suas mãos. Deus tem bênção para você, mas a bênção não é para você, a bênção é para o reino. E por vezes essas bênçãos não têm chegado na minha e nas tuas mãos, porque nós não temos ainda a habilidade para tratar delas ou tratar com elas. Porque tudo que chega a nós não é para estacionar em nós. A palavra de Deus um dia chegou em nós, mas ela não é para ficar em nós. A bênção de Deus um dia chegou na nossa vida, mas não é para ficar na nossa vida. O maior engodo da vida cristã é nós pensarmos que nós podemos alguma coisa por nós mesmos. Quero passar nesse momento então a entregar a vocês esses valores de uma vida vitoriosa, esses valores de uma vida de vencedor, esses valores de uma vida de vitória. Primeiro deles, com quem você não deve andar. Com quem você não deve andar. Será que a Bíblia te orienta sobre isso? Orienta ou não? A Bíblia orienta. Você quer ser vencedor? Comece a observar quem são suas referências. Com quem você está andando. O que você está fazendo? De manhã eu falei, o que você está pensando? Pensa como vencedor? Não adianta pensar como vencedor e agir como um derrotado. Vai resolver alguma coisa? Pensar como vencedor e agir como um derrotado? Por isso que eu disse de manhã que continuaria a mensagem à noite, dando agora aspectos práticos de como nós vamos vencer na vida cristã, de como nós vamos vencer com Cristo naquilo que Ele disponibiliza a nós. Então, o primeiro passo que eu e você devemos dar, a caminho de alcançar a vitória em Cristo Jesus, a caminho de alcançar a vitória que o Senhor tem planejado para o seu povo, vai para a história do povo de Israel. É promessa atrás de promessa. É terra que mana leite e mel, é terra de bonança, mas todas elas vinham no seu bojo o quê? Luta, conquista, desafios. E é um grande desafio esse primeiro ponto que eu vou tratar com vocês nessa noite. Com quem você não deve andar? Salmo 1, versículo 1. Com quem você não deve andar? Eu quero ler o texto. Salmo de número 1, versículo 1. Vai nos dizer o quê? Como é feliz aquele que não segue o caminho ou o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não ande no conselho dos ímpios.
Primeira pessoa com quem você não deve andar, em quem você não deve se espelhar: pessoas ímpias. É difícil identificar uma pessoa ímpia? É difícil, irmãos. Mas tem tanta gente, tem tanto crente, que não só anda, mas está colado em gente ímpia. Sabe? Seguindo orientação, seguindo conselho, querendo ter padrão de vida de pessoas ímpias. E a Bíblia vem dizendo: não ande no conselho dos ímpios. Há crentes que os princípios que norteiam suas vidas e suas decisões não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Deus, e ainda quer alcançar a vitória, e ainda quer ser mais do que vencedor. Digo novamente, não será. Como diz o capitão Nascimento, nunca será. Nunca será. A regra é clara, irmão. A atitude tem que ser mudada. O conselho tem que ser bíblico. O conselho tem que ser da palavra. Há pessoas que precisam tomar decisões, mas não lê a Bíblia para poder ser orientado, não ora para que Deus o oriente sobre com ou qual decisão deve tomar. Aí o primeiro ímpio que ele encontra no trabalho, na estrada, no meio do caminho, ele abraça com esse ímpio, escuta, ele entra na sua mente e a sua decisão fica pautada fora do parâmetro que Deus espera para cada um de nós. Pergunto: quem são os seus conselheiros? Já parou para pensar sobre isso? Quem tem sido os seus conselheiros? Quais são os conselhos que você tem seguido? Letra B do primeiro, estou sendo bem homilético aqui, né? Segundo subponto, nós estamos falando sobre o ponto com quem você não deve andar. Primeiro, você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Segundo, você não deve andar no caminho do pecado. Lá no texto diz dos pecadores, né? Mas nós não podemos andar no caminho do pecado. Irmãos, caminho do pecado é caixão e vela preta, como diz. O caminho do pecado é um caminho de morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12. O que é que vai nos dizer a palavra? Há caminhos que ao homem apresenta-se como sendo os melhores caminhos, ou o melhor caminho. Mas diz a palavra que ao final desse caminho, descobrirá que eles são caminho de morte. Por isso eu apelo a você nessa noite: não fique parado no caminho do pecado. Ele poderá te levar à morte espiritual. Não há morte, irmãos, mais terrível do que essa. Um homem, uma mulher morto espiritualmente, não reage, não age, não opera nada espiritual, não opera nada no céu, não opera nada no Senhor. Não queira, irmão, chegar a esse nível. Já tratei com pessoas assim. A gente se sente impotente, sem poder ajudar, não sabe fazer nada, porque é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É posição. É eu tomando uma decisão e dizendo: ei, eu não quero mais viver uma vida medíocre espiritualmente falando dessa. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida.
É agradável estar na presença de Deus. Terceiro, letra C. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente. E esse assentar aqui, irmão, não é simplesmente estar sentado. Não, é participar. É aceitar para a sua vida aquilo que os escarnecedores, tem pessoas que estão escarnecendo de Deus na sua frente, e tu está ainda fazendo o quê? Batendo palmas. Sorrindo. Não, tá bonito. Não, aqui. Falei de manhã, foi na sala de casados para sempre. Se a sua família te convidar para uma festa de família, vá na festa. Mas chegando lá, se posiciona, não entra na onda, não. Se não der conta, não vai. Mas se der conta, vai e chega lá e faça diferente. Não entra no rumo errado, não. Porque o caminho do pecado é um caminho de morte. Aqueles que zombam de sua fé e não têm o temor de Deus. Você chega num lugar, você senta e as pessoas começam a zombar de Deus. O que você faz? Duas coisas você faz. Ou você vai repreender o mal, ou então você vai levantar daquele lugar e dizer: isso não é lugar para mim. Se você não tiver autoridade, se você não tiver o peso de você chegar ali e falar o que precisa ser dito na palavra, você vai dizer: esse não é o meu lugar. Essa roda eu não vou me assentar, porque ela vai me contaminar, porque ela vai gerar em mim coisas que não agradam ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não ande nas companhias, nas más companhias, elas corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. E hoje tem muita gente sendo engolido pelas más companhias. Porque não tem coragem de se posicionar, porque é muito mais cômodo, como eu iniciei falando. É muito mais fácil dar ouvido a Satanás do que dar ouvido a Deus. É muito mais cômodo se envolver com aquilo que não agrada a Deus do que com aquilo que agrada a Deus. Posicionamento é, irmãos, a palavra de ordem. Papai e mamãe, tome cuidado com quem os seus filhos andam. Tomem cuidado com quem os seus filhos andam. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de 14 a 16. Não tenha sociedade, nem comunhão com aqueles que andam nas trevas. Não ponham-se em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Todo mundo quer ser luz, só não quer brilhar. Todo mundo quer ser chamado de luz, mas não quer brilhar, não quer testemunhar. Por quê? Porque dá trabalho. Brilhar dá trabalho. Dá muito trabalho brilhar. Não adianta, irmão, só ser luz. Tem que iluminar o local. Tem que banir as trevas. Não há possibilidade de permanência entre luz e trevas. Mas você olha hoje um grupo onde tenha crentes e descrentes.
e tem se tornado difícil identificar. É ou não é? Não deveria ser. Que a Bíblia diz sobre nós em Mateus capítulo 5, de que nós somos sal, e que nós somos luz. A gente quer vencer, mas a gente não quer se comportar como tal. A gente quer ter a vitória, mas nós não queremos treinar. Nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos nos abster. Nós não queremos ser chamados de quadrados. Nós não queremos ser chamados de enjoados. Nós não queremos ser chamados de tais coisas. Nós queremos é que as pessoas nos aplaudam e digam, não. Que crentes interessantes esses, né? Parece com um católico. Já viu esse negócio? Rapaz do céu, parece com um católico. Parece que não é. Tá dizendo? Esse crente parece que não é crente. E o crente está lá, nossa, eu tenho, né? Eu tenho a moral com a galera do mal aqui e por aí vai. Certo? Não seja amigo do sistema desse mundo, sem Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Não seja amigo do sistema desse mundo, sem Deus. Aí eu pergunto, quem é que está ditando nossos comportamentos? Há um sistema que entrou na mente das pessoas. E os crentes, por serem crentes, não deixaram de ser gente. E estão como os outros programados. Você controla o seu gosto? Você consegue controlar o que você come na sua casa? Por que você gosta do que você gosta? Por que você faz o que você faz? Você tem autonomia total sobre isso ou você está sendo influenciado por um sistema? Por que adoramos com as músicas que adoramos? Por que vivemos como vivemos? Por que é tão difícil viver diferente de tudo isso que se vê? Sob pena de ser dito, você está no século passado. Você é retrógrado? Você é quadrado? Você é careta? Que roupa é essa? E aí eu podia passar a noite todinha aqui só elencando com vocês esse ponto de Tiago 4. Não seja amigo do sistema desse mundo sem Deus. Ande na contramão. Tem coragem? Tem coragem de andar na contramão? Estava prestando conta de uma situação ali. Aí alguém disse assim, rapaz, tu faz desse jeito. Eu ando com a agendazinha branca que a Nayara me deu. E o povo ri da minha agenda. Rapaz, coloca no celular, coloca. Se eu quiser colocar aqui. Se eu quiser colocar num pedaço de papel. E se eu quiser fazer do jeito que eu quero fazer? Qualquer um que se comporta diferente do sistema é tido como careta. É tido como fora da curva, fora do quadrado. Tiago 4,4. Cadê Tiago 4,4? Coloca para mim Tiago 4,4 para eu poder ler e continuar aqui. Tiago capítulo 4, versículo 4. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Vocês já pararam para pensar nesse versículo hoje?
4 é o 15. Ainda bem que eles já arrumaram para mim, que aqui está errado, né? Eles já acharam para mim o certo. Não, é aquele lá mesmo. Dá também. Todos os dois dá. Eu não tenho Tiago 4,15 não. É isso mesmo. Olha aí. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E eu te pergunto dessa noite, de quem é que você está sendo amigo? E de quem é que você está sendo inimigo? Você poderia ser considerado um amigo de Deus? Ou você, pelas suas atitudes, poderia ser considerado e classificado alguém que é amigo do mundo? É fácil de descobrir. Quem é que dirige sua vida, suas escolhas? Quem é que dirige quem você é, como você se comporta? Se a Bíblia ainda tem algum peso sobre sua vida e suas escolhas, se Deus tem algum poder sobre a sua vida, você se constitui num amigo de Deus. Agora, se você não tem dado lugar para o poderio dele na sua vida, pode pensar que o contrário de você. Sei nem onde eu estou mais aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, de 14 a 16, não tenha sociedade, nem comunhão com as trevas, já foi usado esse texto. Não seja amigo do sistema, já foi falado. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Vamos ler ainda João capítulo 2, primeira de João capítulo 2, versículo de 15 a 17. 1 de João, capítulo 2, de 15 a 17 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Permanece para sempre. Primeiro ponto da palavra de hoje, nós estamos tratando sobre com quem você não deve andar. Para finalizar esse ponto, eu quero deixar com vocês algumas frases aqui. Jamais pergunte a um perdedor como vencer. Jamais pergunte a um derrotado, a um perdedor, como vencer. Segunda frase: jamais pergunte a um infiel como ser fiel. Jamais pergunte a um infiel como ser fiel. Ele não vai poder te ajudar em nada. Terceira e última frase: jamais pergunte a quem desistiu como você deve perseverar. Essas três palavras últimas, elas estão anotadas na minha agenda. E eu sigo essas frases, ou esses princípios contidos nessa frase. Como eu vou vencer na vida? Pergunta que deve ser feita a alguém que venceu na vida. Como eu vou vencer na minha vida cristã? Eu vou perguntar para alguém que está vencendo na vida cristã. Como ser um crente
fiel. Só um crente fiel vai poder te orientar sobre isso. Jamais, nunca pergunte a quem desistiu como faz para perseverar. Não saberá dizer. Não saberá dizer. Segundo ponto. Primeiro eu falei sobre com quem você não deve andar. Segundo ponto da noite. Com quem você deve andar. Ande com vencedores. Ande com vencedores. E aí vem a pergunta: quem são os seus influenciadores? Quer que eu atualize mais? Quem é que você está seguindo? Vai lá no seu Instagram. Hã? Quem tem, é claro, tem gente que não tem, né? Quem é que você está seguindo? Irmãos, é prático, é só você analisar. Quem é que você está seguindo? Quem é que está influenciando seu comportamento, sua vida, suas decisões? A pessoa ou o nível da pessoa que você está andando vai determinar as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas. Quem são seus influenciadores? Tome a decisão de andar com pessoas que te impulsionem a andar e vencer com Deus em todas as áreas de sua vida. Cola em pessoa abençoada. Cola em quem conhece Bíblia. Cola em quem ora. Cola em quem produz. Cola em quem é bênção. E você será bênção. Você vai ser Bíblia. Você vai ter vida de oração. Agora, se você tiver como referência na sua vida, se você estiver andando com pessoa que não lê a Bíblia, que não ora, que não tem vida consagrada, você vai consagrar a sua vida? Não, responda. Você vai conseguir ter consagração? Não vai, meu irmão. Não vai. Então, abra a capa do olho hoje e pense sobre isso que eu estou a colocar para você. Tome a decisão de andar com pessoas que lhe impulsionam a andar e a vencer com Deus em todas as áreas da sua vida. Ei, não estou falando só no contexto de igreja, não. É em todo lugar. Quem são as pessoas lá no seu serviço que você está mais próximo dela? Faz um check-up aí dessas pessoas. Tem alguma coisa para te oferecer? Você tem alguma coisa para oferecer para essa pessoa? Se não tem, irmão, abra fora aquele laço. Abra fora aquele laço. Se você não tiver com o propósito de fazer alguma coisa para com a vida dessa pessoa, ou se ela não tem algo para fazer com a tua vida, abre fora que não vai demorar, você vai estar morto. Já contei aqui a experiência, né? Do livro Esgotamento Espiritual. No prefácio do livro Esgotamento Espiritual, ou é no primeiro capítulo, conta-se a história da Gia. Se você esquentar a água, quando ela estiver fervendo, se você jogar uma Gia é mulher do sapo, tá, gente? Nem sei, deve ter sapa, né? Tem sapa, né? Gia é aquele trem feio, né? Aquele é réptil, né? É réptil, sei lá, né? Aquele bicho lá que parece com sapo, né? Aquela perereca. Se você jogar ela na água fervendo, ela vai bater dentro da panela e vai pular fora. Não faça isso em casa. Senão o pessoal dos animais vai dizer que nós estamos incentivando, né, coisa ruim aqui. É só para pensar, tá? Se você jogar ela dentro, ela bate dentro da panela e cola lá na parede. Agora, se você colocar uma águazinha fria, aí você vai com ela com jeito e solta ela lá, ela vai ficar. Vai ficar lá dentro da panela. Aí você vai no fogão e liga.
o fogo. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser cozinhada viva. O diabo tem cozinhado muito crente vivo. Que nem a perereca. Né? Um caminho legalzinho. Lembra lá do primeiro versículo, né? O caminho dos ímpios. Uma coisa vai aqui, outra aqui. Quando você pensa que não, você está onde? Mergulhado na água fria. Aí o diabo vai e liga o fogo do inferno. Quando você pensa que não, você está morto. Foi cozinhado vivo. E Deus não quer isso para a sua vida, meu irmão. Deus não quer isso para a sua vida. Ande com quem estuda e pratica a palavra. Anda com quem estuda e pratica a palavra. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho que andar com quem não pratica a palavra? Não, você pode andar com ele, se você tiver propósito de pregar a palavra para ele. Irmãos, tem umas amizadezinhas coloridas aí, irmãos, que não rende nada para o reino. Tem uma amizadezinha colorida aí, irmãos, é só para te levar para o inferno. É só para te tirar do foco. É só para te tirar das coisas de Deus. E você não está percebendo isso, não. Você está indo no caminho. Cuidado que o diabo vai te cozinhar. Que nem a perereca lá. Que nem a gia. Ande com pessoas que estudam e praticam a palavra. Ah, não estuda e não pratica a palavra. Então entra na vida dela e começa a estudar e praticar a palavra com ela. Nós estávamos lá no clube hoje. Estou lá de boa, esperando o gargural para comer a carne assada lá. Aí chega o meu colega de serviço. Caixa de cerveja e tal. De longe, rapaz, beleza. Não deixa de falar com ninguém, porque não é para deixar de falar com ninguém, não. Rapaz, tu tá aqui, tu não estava na missão, não. Não, estava na missão de Miranorte, mas eu já voltei que eu não fui para Gurupi. E aí, como é que tá você, rapaz? Tudo bem? Ele ia para um quiosque do lado do nosso. Ele ficou lá no quiosque. Ele foi para um quiosque mais distante. Por quê? Porque todo dia ele amanhece com minha palavra, com uma devocional, dizendo para ele. Quando eu encontro com ele do céu, e aí, leu? Como é? Gostou da de hoje? Não, de boa, tal. Quem estava lá hoje? Crente desviado. Crente desviado, que eu estou tentando evangelizar. Aí você percebe que já começa a ter o temor, né, Zé? Começa a ter o temor. O cara chega na sua presença e fala, epa, o cara aqui é homem de Deus. Não vou ligar som aqui, né? Do lado dele, ele está aqui com o pessoal e tal. Irmãos, é totalmente diferente, irmãos. É totalmente diferente. Se você não influenciar, você vai ser influenciado. Se você não posicionar, alguém vai posicionar e vai te enquadrar. E você vai tomar uma outra direção que não é a direção de Deus para a sua vida. Então, fuja que é laço. Onde é que eu parei? Isto está ruim. Ande com quem estude. Estuda e pratica a palavra. Josué capítulo 1, de 7 a 9. Tenha cuidado de praticar a palavra, para que seja próspero e bem sucedido. Josué ia para uma empleitada. Minha filha, Ana Raquel, é nessa semana ou é na outra, vai para o contexto universitário. Qual é a palavra que eu tenho para ela? A mesma palavra de Josué. Tem que preparar ela na faculdade? Não. Tem que preparar dentro de casa. Dentro de casa. E eu sei que ela vai chegar lá e ela vai saber se posicionar. Ela vai saber influenciar para o bem. Eu tenho agora 2 filhas universitárias. Ana Rebeca e Ana Raquel. Só falta a Júlia. O desafio é grande. E eu vi a experiência de Rebeca, que foi a primeira que entrou. As colegas dela,
logo vi, já colou numa crente lá e tal, com quem ela, né, tem uma amizade mais próxima, e ela se posicionou. Não tenho medo, nunca discuti com Rebeca, nunca disse, tu vai para a faculdade agora, abre a capa do olho. Não. O princípio estabelecido dentro de casa deve ser suficiente para que aonde os nossos filhos chegarem, eles possam estar posicionados em Deus. Posicionados em Deus. Rebeca e Raquel nunca me viu em amizades tipificadas como essas que eu estou colocando aqui e dizendo que deve fugir. Todo mundo do meu serviço diz assim, rapaz, mas você não gosta de se envolver, você nunca trouxe sua família. Aí me deram agora no curso que eu estou fazendo lá, me deram para fazer um projeto, né? Aí eu fiz um projeto, e no projeto eu dei uma cutucada, né? Porque lá na nossa corporação, a única reunião que tem é só reunião para beber cachaça. Final de ano, reúne todo mundo, aí é um baile e tal, e os caras, rapaz, mas você nunca veio, 17 anos. 17 anos de corporação, nunca fui numa festa, levando minha família lá para essa bagaceira que acontece no final de ano, lá no quartel. Eu levei para quê? Tem alguma coisa lá que vai edificar minha família? Minha casa? Meus filhos? Por que eu tenho que expô-los a isso? Então, tudo isso reflete na nossa vida de vitória e na nossa vida de sermos vencedores. Josué ia para uma nova empleitada. E a ele foi dito, né? Medita na palavra de dia e de noite. Que ela seja a guia, que ela seja a bússola. Pratique os princípios de Deus. Decida andar com pessoas de oração. Decida andar com pessoas de oração. Quem aprender a orar, vai andar com pessoas que tenham vida de oração. Se você não gosta de orar, você não vai desenvolver amizade com pessoas que oram. E eu estou falando em contexto de igreja, você vai desenvolver amizade com pessoas que não oram, cada um no seu quadrado. Já mapeou a igreja? Mapeia a igreja uma hora, né? Não vamos falar dos outros, não, vamos falar de nós mesmos, né? Mapeia a igreja e vê os grupos da igreja. Cada um se junta com aquele que tem mais afinidade ou que estão envolvidos em uma área específica. Galera do Canela de Fogo. Não estou dizendo que é só quem ora. Não, tem os irmãos que oram e tem os irmãos que atuam em outras áreas. Mas todos estão reunidos e distribuídos dentro dessa disposição. Se você andar com um crente carnal, você vai ser o quê? Pastor, existe crente carnal? Um bocado. Os montes. Se você andar com pessoas ou com crentes carnais, você vai se tornar um também. Então você tem que tomar cuidado até dentro da igreja, de saber com quem você vai desenvolver sua amizade. Porque mesmo dentro do contexto de igreja, tem pessoas que não somam em nada com sua vida espiritual. Não vai agregar nada. Então escolha pessoas que vão agregar algo na sua vida, que vai te ajudar a vencer. Ande com pessoas fiéis. Senão você vai tornar-se infiel, como as pessoas infiéis que você vai andar. Salmo capítulo 101, versículo 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Ande com pessoas generosas. Provérbios 11, 25. Primeiro ponto eu coloquei, né? Com quem você não deve andar. E agora eu estou seguindo numa lista de pessoas com quem você deve andar. E agora eu cheguei nessa aqui. Ande com pessoas generosas.
a pessoa generosa, ela prosperará. Irmão, não tem coisa pior do que você andar com alguém avarento. Alguém muquirana. Alguém que não tem liberalidade. Alguém que só... Não, meu Deus do céu, estou dando demais. Está dando nada. Ande com pessoas generosas. A generosidade, irmãos, ela tem a bênção de Deus. Ande com quem anda com Deus. Ande com as pessoas que andam com Deus. Amigos conversam. Se você é amigo de Deus, você conversa com Ele. Olha a oração de novo. Todo mundo diz, se eu pergunto, você é amigo de Deus? Ah, meu Deus do céu, eu sou amigo de Deus. Aí tu pergunta, tu falou com Ele hoje? Como assim? Como assim? Quem é amigo conversa, né? Você passa um dia sem falar com aquele amigo, melhor amigo seu, aquele que você gosta, que você troca ideia? Não passa. Aí tu diz que é amigo de Deus, você passa anos sem falar com Deus. Você passa semanas sem falar com Deus. Aí você quer ser mais que vencedor, você quer alcançar a vitória, você quer dizer que você é de Deus, que você é amigo de Deus, mas você não conversa com Deus. Amigos conversam. Ande com o discípulo de Jesus. Quem é discípulo anda nas pegadas do mestre. Você consegue identificar alguém que é um discípulo de Jesus? Alguém que anda nas pegadas do mestre. Alguém que anda nos passos de Jesus. Alguém que anda seguindo a Jesus, seguindo as orientações de Jesus, seguindo a palavra de Jesus ou a palavra de Deus. Eu decido andar com os imitadores de Cristo. Decisão que eu e você precisamos tomar. Eu vou andar com pessoas que imitam Deus, que imitam Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Vamos abrir também Filipenses capítulo 4, versículo 9. E vamos pensar sobre a necessidade que temos de levantar o padrão da nossa fé. Levantar o nível espiritual. 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ei, chame responsabilidade para você. Chame responsabilidade para você. Não joga para Jesus, não. Não. Jesus tem que ser assim. Eu não tenho que ser assim. Ei. Paulo chamou a responsabilidade para ser. Olha, me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu desafio você a dizer isso essa semana. Para quem vier até você procurando algum modelo de vida, diga, olha, é só fazer o que eu faço. É só viver do jeito que eu vivo. É só andar como eu ando. Eu estou andando com Jesus, então anda como eu estou andando, que você vai alcançar essa vitória. Filipenses 4, 9. Vai nos dizer o seguinte. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tem coragem de dizer para alguém tudo que vocês estão vendo em mim, ou coisa ruim, irmãos, é você dizer isso sem você estar fazendo. Não diga isso de qualquer jeito, não, irmão. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim. Tudo. Ponham-no em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Deus tem tido liberdade na sua vida, tem ministrado na sua vida. A palavra dele tem encontrado guarida em seu coração. Ande com quem crê em milagres. Começou a apertar, né?
com quem crê em milagres. Não seja cessacionista, né? Tem uma galera aí que é cessacionista. Eles creem que os milagres cessaram, que Deus não faz mais milagre no dia de hoje. Então tá raro encontrar pessoas que acreditam em milagres. Você tem coragem de chegar para alguém e dizer assim: ei, olha o milagrão aqui, ó. Eu sou o milagre de Deus. Deus fez isso, fez aquilo na minha vida. Deus está fazendo, Deus está me incomodando, Deus está me pedindo para que eu me posicione. Ande com pessoas que creem em milagre. Aqueles homens foram importantes para mudar a sorte. Eu nem falei a referência, né? Está lá, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Lembra do que está nesse texto? Diz que o Senhor estava em Cafarnaum pregando em uma casa, e a casa estava cheia, gente saindo pela janela. Daqui a pouco diz que viu as telhas mexendo, nem sei se era telha, né? Mas abrindo, né? Um buraco no teto. Aí você imagina o tamanho desse buraco. Eu imagino, irmãos. Um buraco para passar uma maca. Será que era um buraquinho? Era um buraco que não só teve que passar uma maca, mas teve que descer, né? Empinturado até a presença de Jesus. Será que aqueles amigos do paralítico criam em milagre? Eles deram prova que criam em milagre. Aqueles homens foram importantes para mudar a sorte daquele paralítico. Você crê em milagre? O que você tem feito? Quem esteve comigo na visita da irmã Tina? Só dá um sinal. Amém, amém. Hoje de manhã teve um apelo aqui na igreja. Eu estava sentado nesse banco, a irmã Tina sentada nessa outra cadeira do lado do Comerci. Eu escutei a irmã Tina falando no meu ouvido: pastor. Eu falei: meu Deus, será que a irmã está passando mal? Aí eu sentei do lado dela. E ela disse, ela está com problema na visão, com óculos escuros, sem poder se movimentar. Ela esteve na igreja hoje porque a irmã Ruth foi buscar e ela quis vir assistir à escola bíblica dominical. E ela cutucou e falou: pastor, me leva lá. Me leva lá. Eu peguei no braço da irmã Tina e trouxe ela até o local onde o apelo estava sendo feito. E aqui ela foi ministrada e ela disse: eu não quero ficar fora. E ela é alguém que crê em milagre. E ela está, irmãos, esperando e dependendo de um milagre da parte de Deus. E ela precisa de orações de irmãos dessa igreja que também creem em milagre, para poder ver a obra do Senhor sendo feita na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Ande com pessoas que creem em milagres. Para Deus, irmãos, não tem sobrenatural. Não tem. Sobrenatural é para nós. Tudo para Deus é natural, é normal. Nós é que intitulamos, ou para melhor compreendermos, damos esse termo para aquilo que é sobrenatural, aquilo que é além do natural. Mas o Senhor está agindo no que é natural, para que eu e você experimentemos aquilo que é sobrenatural. E uma vez experimentando o sobrenatural de Deus, somos convidados e orientados a que aquilo que outrora era sobrenatural se torne na nossa vida algo natural, para que nós também possamos gerar na vida de outros aquilo que é sobrenatural, irmãos. Se aquilo que é sobrenatural na sua vida não se tornar natural ou comum para você, você nunca vai conseguir gerar na vida de outras pessoas aquilo que é sobrenatural. Não vai. Não fique no nível do sobrenatural, mas busque o natural de Deus. A ação de Deus na nossa vida, a comunhão com Deus,
A bênção de Deus, o cuidado de Deus, a intimidade com Deus, irmãos, deve ser algo natural na nossa vida. E quando isso se tornar natural, aí você vai conseguir gerar na vida de outras pessoas aquilo que é sobrenatural. Você vai poder tocar nas pessoas, elas vão sentir o poder de Deus. Elas vão sentir a ação de Deus sobre a sua vida. Você vai falar no lugar e as pessoas ouvindo sua palavra, eles vão entender que a palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra que vem do trono de Deus e ela vai fazer a diferença na vida das pessoas com quem você está falando. Para Deus não tem sobrenatural. Ande com quem te levará a experiências sobrenaturais. Ande com gente de fé. Ande com pessoas de fé, que têm fé e que exercitam a sua fé. O exemplo de Pedro, andando sobre as águas. Pedro estava andando, irmãos, com a pessoa certa. Pedro estava andando com Jesus. E porque estava andando com Jesus, ele experimentou o sobrenatural. Andar sobre as águas não é natural. Para Jesus isso era natural. E Pedro, andando com ele, logo percebeu que aquilo poderia também ser natural na sua vida. E ele andou, afundou depois, porque se preocupou. Mas ele pôde experimentar isso. Talvez a sua vida em algum momento, você já vai ter que andar ainda vai ter que andar sobre as águas. Então comece a andar com Jesus. Talvez na sua vida. Quantos anos de vida você ainda tem? À frente. Talvez nesses anos que nos restam, nós vamos ter que passar por situações onde será necessário andar sobre as águas. Em situações onde nós vamos ter que ser operadores de milagres. E se você quer fazer parte disso, comece a andar com Jesus. Até esse dia em que Pedro andou sobre as águas, já se fazia quase 3 anos que ele andava com Jesus. Quantos anos tem que você anda com Jesus? Quanto tempo tem que você anda com Jesus, ou você diz que tem Jesus na sua vida? Faça uma retrospectiva e veja os milagres que Deus tem feito na sua vida, na vida daqueles que estão à sua volta. Consegue identificar vidas transformadas, vidas saradas, vidas curadas, vidas salvas pelo poder de Deus? Ande com visionários. Ande com pessoas visionárias, pessoas que têm a visão além do alcance. Lembrei do desenho que eu assistia, né? Thundercat. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance, né? Não precisa de espada justiceira, mas há pessoas que têm visão de Deus no coração. Visão de águia, visão holística, visão que olha, irmãos, além disso aqui, além de nossa realidade, além do nosso tempo. Deus está carecendo de pessoas que assim se comportem. Mateus 14, 25. Ande com alguém que tenha visão de conquistador. Quer conquistar a vitória? Quer conquistar algo na sua vida? Então cola em alguém que tem visão de conquista. Você quer ser um conquistador, mas você só anda com quem não tem visão de conquista, você vai conquistar alguma coisa? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, já passou esse texto, né? Andando sobre o mar. É quando Pedro andou sobre as águas. Ande com visionários, ande com conquistadores, conquistador de almas. Esqueci o nome do camarada que dizia, acho que era Spurgeon, né? Senhor, me dê almas, senão eu morro. Ande com pessoas que têm amor pelas almas perdidas, pessoas que querem falar do amor de Deus para o pecador, para poder salvá-los. Ande com quem anda com o Espírito Santo. Pessoas que têm comunhão constante e intimidade com o Espírito Santo. Ande também, agora só vou citar por causa do tempo, ande com quem anda em santidade. Decida andar com os santos. Ande
com pessoas santas. A palavra santo significa separado, tá, gente? Não é porque a pessoa é santa, santarrão, não. Pessoas que têm uma vida de separação e uma vida de consagração ao Senhor. Ande com quem permanece em Cristo. Tem umas pessoas que não sabem o que é da vida. Uma hora ela está boa com Cristo, outra hora ela está ruim com Cristo, uma hora ela está aqui, outra hora ela está ali, e tal. Não tem decisão. Não sabe o que é. É engraçado que todo pé de sapato tem, né? Todo pé de sapato tem um pé para calçar, né? Todas essas pessoas que eu citei aqui, que a gente não deve andar com ela, anda e tem mais outros iguais e anda em grupos, em multidão e tudo mais. Mas não querem andar do modo que o Senhor orienta que nós andemos. Ande com pessoas perseverantes. Aquele que não persevera não alcançará a vitória. Seja mais que vencedor, viva como mais que vencedor. Você já tem o sim e o amém. O texto de Hebreus 10, 37 e 39 vai falar sobre isso. Parta do princípio que você já tem o sim e o amém da parte do Senhor. Ele só está esperando a sua atitude. Ele só está esperando a sua ação. Ele só está esperando você tomar um posicionamento e fazer o que precisa ser feito, para que ele possa operar o sim e o amém na sua vida. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração, e que você ainda essa semana esteja decidindo, tomando um posicionamento sobre quem você é em Cristo, com quem você não deve andar e com quem você deve se apegar na sua caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre do mal e que essa palavra tenha uma aplicação no meu e no seu coração.